tem como discordar da importância da internet como ferramenta. Ela serve como ferramenta de trabalho, de entretenimento, mas uma das primeiras utilidades da internet foi permitir que você possa se comunicar com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância através dos famosos fóruns. Seja para discutir filmes, séries ou compartilhar com o mundo vídeos do seu gato de estimação, os fóruns são plataformas que nos permitem falar sobre qualquer assunto com outras pessoas ao redor do mundo que também se interessam por aquele assunto. E é claro que, em meio a discussões sobre quadrinhos, jogos e memes, também teria um tipo mais obscuro de conteúdo, como creepypastas, histórias de terror e relatos de experiências paranormais. Porém, existem algumas postagens macabras que fogem totalmente do padrão esperado. Alguma frase enigmática, algum código, ou alguma imagem perturbadora que você não sabe se é real ou se é só o projeto de arte de alguém. Ainda mais considerando que, comparado a outros tipos de redes sociais, esses fóruns costumam focar no anonimato dos usuários. Geralmente essas postagens fazem os demais membros do fórum se reunirem e começarem investigações para desvendar esses mistérios. Algumas dessas investigações podem durar dias, meses e até anos. Hoje em dia, o fórum mais popular talvez seja o Reddit, e ele por si só já é fonte de vários mistérios considerados icônicos na internet. Mas hoje a gente vai falar de um mistério que aconteceu em outro site parecido e também bastante famoso, o 4chan. Nesse vídeo especial de Halloween, eu convido vocês a conhecerem e investigarem comigo a história de um homem que aceitou um desafio e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Esse é o mistério do Alex do Tennessee. E antes da gente começar a nossa investigação, aqui vai um pouco de contexto para você que não conhece muito sobre fóruns ou nunca acessou o 4chan. Basicamente, esse site contém páginas divididas por interesses específicos, como aqueles que eu mencionei antes, filmes, séries, anime, etc. Nessas páginas, as pessoas podem fazer postagens condizentes com o tema da página. Por exemplo, se uma página é focada em quadrinhos, eu posso fazer uma postagem nessa página perguntando para as pessoas ali qual elas acham que é o melhor quadrinho já publicado e coisas do tipo. Essas pessoas vão então gerar respostas à minha postagem, dando a sua opinião, como se fosse uma thread no Twitter. E foi justamente com uma postagem feita no dia 24 de abril de 2013, às 20 horas e 49 minutos, que nosso mistério começou. Um usuário entrou na página B do 4chan, uma página dedicada a assuntos aleatórios, e postou um print do Google Maps que mostrava coordenadas que pareciam apontar para um galpão abandonado numa área um pouco deserta. Logo se descobriu que essa localização ficava numa cidade chamada Elizabethton, localizada no Tennessee, nos Estados Unidos. Junto com a foto, ele postou uma legenda dizendo: "Próximo a esses destroços, seu prêmio está esperando, via do Tennessee. Estacione por perto e caminhe até esse ponto para descobrir o segredo. Está sob plástico a essa altura. Boa sorte." Pelas imagens que eu vou mostrar da thread, vocês vão perceber que no 4chan não é uma prática comum você ter um nome de usuário, ou seja, todas as pessoas que comentaram nessa thread vão aparecer como anônimas. Ainda assim, se você reparar, cada usuário recebe um código de identificação formado por letras e números. Então, para diferenciar a pessoa que fez essa postagem das outras, a gente vai chamar ela pelo início do seu código, 2Q8. Depois que o 2Q8 fez essa postagem bem enigmática, outros usuários começaram a dar respostas bem sarcásticas e essencialmente zombando do que ele tinha dito. "É bem um cadáver. Eu juro, se for um dildo de dragão." Vocês têm que entender que, num fórum como esse, com esse nível de anonimato, é natural que tenha pessoas esquisitas. Gente que posta coisas deliberadamente para assustar os outros e causar algum impacto. Logo no início da página B,
Já tá dizendo que você não deve levar tudo que vê por ali a sério, então é claro que as pessoas iam responder com ceticismo. Com menos de 20 minutos depois de ter postado a foto, o 2Q8 volta a postar dizendo: "Ninguém vai pegar o prêmio? Hora de tentar outros websites." E assim outros usuários continuaram respondendo com desdém: Russos golpistas. Me dê uma dica e talvez eu vá. Pode ser um leprechaun, ou um cracudo que tá com algo que não deveria. Alguém manda a polícia lá dizendo que é um cadáver e vamos ver o que acontece. Pode ser uma bomba, um corpo ou um dildo de dragão. É então que o 2Q8 volta a falar às 21h46 dizendo: "Está quente." Se ele quer dizer que o prêmio é algo quente ou se é uma expressão para dizer que as pessoas estão chegando perto de adivinhar o que é o tal prêmio, eu sinceramente não sei dizer. Ele continuou tentando provocar os outros usuários 10 minutos depois, dizendo: "Nenhum policial por aqui." Vocês devem ter reparado que a cada postagem dele que eu tô lendo, eu também tô dizendo o horário em que ela foi postada, que aparece nessa parte da tela. Eu tô fazendo isso porque esses horários vão ser um detalhe importante mais tarde. Às 22h04, ele pergunta mais uma vez: "Alguém vem buscar o prêmio?" É a partir daí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. O 2Q8 continuou insistindo por boa parte da noite que alguém fosse buscar o tal prêmio, mas agora ele também estava postando fotos. Fotos um pouco peculiares. O próximo post dele, às 22h14, dizia: "Amiguinho voa pra longe. Por que ninguém vem? Estão vendo?" E era acompanhado por uma foto do que parece ser uma mão mumificada com unhas bastante longas. Às 22h23, ele posta: "Estou com raiva, você não está aqui. Isso." Com outra foto do que parecem ser mais restos mortais de algum ser vivo. Às 22h28, "Meu amigo se mexe, meu amigo não é o prêmio." 22h29, "Tenho meu amigo há muito tempo, mas hoje isso não importa. Preciso que pessoas venham." 22h41, "Prêmio de plástico." Na foto, o que parece ser um saco plástico com algo de tamanho considerável dentro. Aparentemente, esse é o prêmio do qual ele tem falado tanto, o prêmio que ele quer que alguém vá buscar. Às 22h45, ele postou 2 fotos bastante escuras, sem legenda. A primeira é de um lugar que parece ser um tipo de subterrâneo, não tem como distinguir muito bem. E a segunda foto continha um bilhete que parece dizer: "Por favor, venha, 24 de abril de 2013. Essa é a mesma data em que ele estava postando todas essas coisas. É curioso como todas essas postagens dele foram feitas na mesma noite. E reparem na frequência com a qual ele estava postando tudo isso, só alguns minutos de diferença. Ele realmente estava spamando a thread com esses posts. Às 22h51, ele continua: "Cantando esta noite, alguém venha." E então mais uma foto do prêmio e da mão dele segurando uma lanterna e o que parece ser o papel daquele bilhete que a gente viu na postagem anterior. E essa foi a última postagem que o 2Q8 faria na thread. Ele finalmente tinha desistido, aparentemente, depois que ninguém apareceu para coletar o prêmio. Tudo isso aconteceu numa quarta-feira, dia 24. Na segunda-feira, dia 29, às 21h45, outro usuário anônimo postou na página. Mas esse tinha um nome. "Alex do Tennessee aqui. Estou nas coordenadas do cara esquisito. Vim cedo." Com isso, ele postou uma foto do que parece ser a entrada de um porão e começou uma nova thread onde ele explorava esse local suspeito que ficava supostamente nas coordenadas que o 2Q8 tinha dado. É claro que todos os olhos da página se voltaram para ele, não só para saber o que diabos era o tal prêmio, mas para saber se o Alex ia ter algum encontro perigoso por ali. Às 21h46, ele posta outra foto, com a legenda: "Escuro pra caralho. Parece que ele estava cultivando alguma coisa." A foto mais uma vez é bastante escura e não dá pra distinguir bem o que tá acontecendo.
mas de acordo com Alex, ela mostra um tipo de viveiro. A próxima foto, sem legenda, foi postada às 21h48 e mostra o chão de terra do porão e alguns jarros de vidro. Às 21h49, ele posta a foto de uma porta de madeira com a legenda: "Dentro da porta. Não encontrei o amigo, acho que cheguei antes dele." Na próxima foto, parece que ele encontrou um saco plástico parecido com o que cobria o prêmio. Ela foi postada às 21h50. Outra foto, às 21h52, dizia: "Bundy? O quê? Debaixo do plástico." Em referência a um pedaço de papel que Alex teria achado embaixo do saco plástico. Às 21h54, ele postou mais uma foto mostrando uma parte do porão, dizendo: "O lugar é enorme, escavado na terra pelo que parece, sem piso ou paredes." Às 21h55, "Tem cheiro de comida estragando e de caverna. Isso é uma cama?" Às 21h58, ele diz: "Sucata roubada? Não dá pra ver na foto, mas há pequenas videiras crescendo ao redor. Ouvi um carro, mas subi de novo e não vi nada." Às 22h01, mais uma foto. "Por que tantos cabos num porão sujo? Ouvi um chacoalhar, pode ser um trabalhador, ou policial, ou retardado, ou esquisito. Ficando firme." Foi então que 3 minutos depois, ele parecia ter encontrado o tal prêmio. Um saco plástico preto contendo algo dentro. A legenda: "Encontrei um saco, estou realmente com medo." Às 22h05, Alex parece ter aberto o saco e mandou uma foto. "Dando uma olhada dentro, parece ser uma pelvis mumificada e um prato de papel dobrado." Na próxima foto, postada 2 minutos depois, ele revela que também tinha o que parece ser um rato mumificado dentro do saco. Nela também dá pra ver que há algo escrito no prato de papel. Parece ser: "Abra o prêmio, esconda os olhos", confirmando que esse era de fato o prêmio do qual o 2Q8 falava. Às 22h08, ele diz que também havia um HD no saco que ele teria guardado com ele. 1 minuto depois, ele posta: "Movi o saco, estava cobrindo um buraco." Então, às 22h11, ele abriu o prato de papel que continha mais um texto. "O prato é um encontro, um companheiro muito importante. Você não deveria ter vindo, eu menti." Às 22h16, ele posta: "Ok, merda. Abrindo o saco e ele se mexeu. Quase me caí. Tinha um gambá torturado no saco, amarrado com corda. Saco dentro do saco. Quando rasguei todos os sacos, o p*** saiu correndo. O gambá estava preso nessa espuma numa sacola do Walmart." 3 minutos depois, ele posta uma foto melhor do prato e às 22h23 ele mostra alguns frascos de medicamentos que ele encontrou num lugar alto e pede desculpas por ainda não ter lido o que os outros estavam comentando. Às 22h26, "Escuto alguém lá fora dirigindo bem devagar sobre o cascalho. Acho que está na hora do meu encontro. Vou ver se tem uma segunda porta. Escuro pra caralho. A lanterna do celular é uma merda. Que porra é essa?" 2 minutos depois, ele posta uma foto de uma caixa de correio dizendo que havia mais restos de animais mortos lá. Às 22h30 é quando as coisas parecem que estão complicando. Ele posta essa foto e diz: "Ok, não há outras portas, mas tem uma passagem, um tipo de janela. Eu vou sair por ali. Estou escutando o Às 22h32, "A janela não é uma janela, é um tipo de ventilação. Voltando e saindo pela porta merda de madeira. Jesus." E essa foi a última postagem do Alex até então. Mas então, o que aconteceu? Os outros usuários que estavam acompanhando de perto aquela thread nunca tiveram certeza do que aconteceu com o Alex depois daquela postagem, sendo que ele nunca mais deu notícia. Será que ele teria encontrado com o 2Q8 e sido sequestrado? Ou pior? Apesar da quantidade bem limitada de informações que a gente tem, ainda existem alguns jeitos de a gente tentar descobrir o que aconteceu. Que jeitos são esses? Bom, se o Alex realmente desapareceu e alguém
próximo dele deu queixa, tem que haver registro disso. Então, o primeiro lugar a se procurar é o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas dos Estados Unidos. Eu procurei por alguém com o primeiro nome de Alex que pudesse ter desaparecido em Elizabethton entre abril e maio de 2013 e não deu nenhum resultado. A mesma coisa aconteceu quando eu troquei Alex por Alexander, já que Alex é normalmente um diminutivo. Mas e se ele foi assassinado? Pesquisando por homicídios cometidos em 2013 em Elizabethton, o único resultado é de um homicídio-suicídio que aconteceu em novembro, mas nenhuma das pessoas envolvidas se chamava Alex. A conclusão que a gente tira é que nenhum Alex em Elizabethton desapareceu ou foi morto em 2013. É claro que você pode tentar argumentar que talvez ninguém tenha dado ele como desaparecido ou o corpo dele não foi encontrado. E também existe a possibilidade de Alex não ser realmente o nome dele, de ele ter dado outro nome, considerando o quanto os usuários do 4chan prezam pelo seu anonimato. Mas eu tenho que dizer que eu acho todas essas possibilidades bastante improváveis. Possíveis, mas bem improváveis. Contudo, existe mais um detalhe nessa história que põe em dúvida a veracidade de tudo isso. Um detalhe que estava bem na nossa frente o tempo todo. Lembram que eu chamei a atenção para os horários das postagens? O Doshq8 foi bem insistente nas postagens dele, postando a cada 5 ou 10 minutos no máximo, claramente com a intenção de intrigar e chamar a atenção dos outros usuários. Já as postagens do Alex conseguiram ser ainda mais frequentes que a do Doshq8. Ele estava postando praticamente a cada minuto. A gente tem que lembrar que ele não estava só batendo fotos, escrevendo legendas para as fotos e postando tudo com um celular e uma internet de 2013. Mas ele também estava explorando um lugar escuro e desconhecido onde ele corria um sério risco de ser atacado. Eu tenho quase certeza de que qualquer um que tivesse coragem o suficiente para fazer isso de verdade ia estar mais preocupado em ficar alerta e explorar do que ficar dando update da situação a cada minuto. Até porque é um período muito curto de tempo para acontecer tudo o que ele estava dizendo que estava acontecendo. Mas o que isso significa? É aí que a gente chega na teoria mais aceita em relação a esse mistério. Alex e Doshq8 são a mesma pessoa e tudo isso não passou de um trabalho de ficção. Se você quisesse contar uma história macabra como se fosse verdadeira, fóruns da internet são o lugar perfeito e os famosos ARGs são muito frequentes no lado mais misterioso e obscuro da internet. Doshq8 então começa a fazer várias postagens misteriosas, dando coordenadas e chamando pessoas para irem lá coletar um prêmio. Apesar da insistência dele, eu não acho que ele quisesse ou esperasse que alguém realmente fosse naquelas coordenadas, porque todo mundo na página estava bastante cético, ninguém estava levando a sério o que ele estava falando, e o pessoal no 4chan sabe muito bem que você não deve simplesmente aparecer em coordenadas dadas por um usuário anônimo qualquer, ainda mais um que posta as fotos que o Doshq8 estava postando. E 2, porque em 2018, um youtuber chamado Noah, que parece fazer vídeos indo em lugares abandonados e explorando, realmente foi nas coordenadas dadas pelo Doshq8 para filmar o lugar. O ponto indicado na imagem realmente era um galpão abandonado, mas não tinha nem sinal daquele porão que a gente viu nas fotos do Alex. Só o que tinha era algumas coisas deixadas por mendigos que deviam estar usando o lugar como abrigo, mas era um lugar completamente diferente. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição, se você quiser ver por si mesmo. O vídeo tá como não listado, ele não tá público, então você precisa ter o link para assistir, você não vai encontrar o vídeo pela barra de pesquisa do YouTube. Eu encontrei o link no subreddit do Some Ordinary Gamers, que é um youtuber que eu acompanho e que foi um dos que falou sobre esse mistério lá fora. E é por esses motivos que eu não acredito que o Doshq8 realmente planejava que alguém fosse até o local.
Então, 5 dias depois, ele entra no 4chan com outra conta, se passando por outra pessoa, o Alex, e dizendo que vai até o local explorar. Mas, na verdade, ele muito provavelmente estava no conforto da casa dele, postando as fotos e textos pré-preparados para aquela ocasião, e terminou a história daquele jeito para deixar todo mundo intrigado e acreditando que o Alex pudesse ter sofrido algum fim trágico. E teria sido uma história bastante convincente se ele não tivesse cometido o erro de fazer as postagens uma muito perto da outra. Ou quem sabe ele tenha feito de propósito para deixar claro para todo mundo que nada daquilo era real. É difícil saber. No final das contas, se a intenção do 2Q8 era enganar todo mundo ou só contar uma história assustadora, a gente provavelmente nunca vai saber. Mas a gente já tá em 2021 e você pode encontrar vários vídeos ainda falando sobre essa thread infame, mesmo que só existam prints arquivados dela. Então, se fazia parte dos planos dele se tornar um dos anônimos mais memoráveis da internet, eu diria que foi um sucesso. E esse foi o vídeo especial de Halloween aqui do canal. Esse vídeo foi bem trabalhoso, mais trabalho do que eu tô acostumada a ter nesse canal, mas eu espero que o resultado tenha saído bem legal, espero que vocês tenham curtido. Vou pedir encarecidamente para que você curta esse vídeo e, o mais importante de tudo, compartilhe ele onde você quiser, seja num grupo de WhatsApp, seja onde você quiser, em qualquer rede social que você quiser, mande para amigo, familiar. Se você acha que conhece alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe, porque eu fiz alguns investimentos aqui no canal, eu montei todo esse cenário novo, inclusive. E essas coisas aqui no cenário, eu pretendo deixar elas permanente, tá? Afinal, aqui nesse canal é Halloween todo dia, o ano todo. Então, gostei muito do visual como ficou, pretendo deixar assim o máximo possível. E tem umas coisas bem legais que vão sair no futuro no canal, inclusive DIY, tá? Algumas DIYs que eu quero fazer aqui. Então, por favor, deem uma força. Vou ser muito agradecida se vocês fizerem isso, porque vocês realmente me ajudam muito. Eu tô empolgada pra fazer mais conteúdo pra cá. O canal tá indo bem melhor do que eu esperava, então eu tô muito empolgada. Espero poder continuar fazendo conteúdo pra cá. Então, por favor, se inscreva também se você ainda não é inscrito, se você já acompanha o canal ou se você caiu de paraquedas. Você é muito bem-vindo aqui, tá? Junto da morcegada, como eu chamo. Então, por favor, se inscreva no botão aí embaixo. Também vou ser muito agradecida. E eu espero que vocês tenham curtido. Se esse vídeo for bem, eu posso fazer mais num estilo parecido. Eles dão um pouco mais de trabalho, mas eu gosto bastante de falar desses assuntos. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e Feliz Halloween!